Terceira fase da Copa do Brasil concluída! Mas para a gente começar, se você não for inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like para fortalecer no crescimento do canal. Vamos bater uma meta de 100 likes nesse vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. No último confronto da Copa do Brasil, da terceira fase, entre Red Bull Bragantino e Goiás, o Goiás ganhou de 1-0. Mas lembrando que no primeiro jogo o Red Bull ganhou de 2-1. No placar agregado ficou 2-2. E assim o jogo foi para os pênaltis, onde o Goiás levou a melhor, ganhando de 9-8. O goleiro Tadeu do Goiás foi muito bem. E assim o Goiás classificado para as oitavas com 3 milhões de conto na conta. E o Red Bull volta para casa. No jogo entre Atlético Goianiense e Cuiabá, primeiro jogo 1-1, segundo jogo 0-0, o jogo foi para os pênaltis, onde o Atlético Goianiense levou a melhor ganhando de 5-3. Atlético Goianiense classificado para as oitavas e Cuiabá volta para casa. No jogo entre Tombense e Ceará, primeiro jogo 2-0 para o Ceará, segundo jogo 2-0 também, placar agregado ficou no 4-0 para o Ceará. Ceará classificado para as oitavas e o Tombense tombou, volta para casa. No jogo entre Fluminense e Vila Nova, primeiro jogo 3-2 para o Flu, na casa do Flu, e o segundo jogo na casa do Vila Nova ficou no 2-0 para o Flu. Vila Nova foi muito bem fora de casa, mas em casa ele levou 2. Assim o Flu classificado para as oitavas e Vila Nova volta para casa. No jogo entre Bahia e Azures, primeiro jogo 0-0 e o segundo jogo 1-1. O jogo foi para os pênaltis, onde o Bahia levou a melhor ganhando de 4-3. Bahia classificado para as oitavas e o Azures volta para casa. No jogo entre Juventude e São Paulo, primeiro jogo 2-2 e no segundo jogo 2-0 para o São Paulo. Placar agregado 4-2. São Paulo classificado para as oitavas e Juventude volta para casa. No jogo entre Portuguesa e Corinthians, na casa da Portuguesa, 1-1, segundo jogo na Neoquímica Arena, 2-0 para o Corinthians. Corinthians classificado para as oitavas e Portuguesa volta para casa. No jogo entre Ceilândia e Botafogo, primeiro jogo 3-0 para o Botafogo e no segundo jogo também 3-0 para o Botafogo. Botafogo classificado para as oitavas e Ceilândia volta para casa. Placar agregado 6-0. No jogo entre Atlético Mineiro e Brasiliense, primeiro jogo 3-0, segundo jogo 1-0 para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro classificado para as oitavas e Brasiliense volta para casa. No jogo entre Fortaleza e Vitória, primeiro jogo 3-0 para o Fortaleza e o segundo jogo 1-0 para o Fortaleza. Placar agregado 4-0, Fortaleza classificado para as oitavas e o Vitória volta para casa. No jogo entre Tocantinópolis e Atlético Paranaense, primeiro jogo 5-2 para o Atlético Paranaense e no segundo jogo 4-0. Placar agregado 9-2. Atlético Paranaense classificado para as oitavas e Tocantinópolis volta para casa. No jogo entre Palmeiras e Juazeirense, primeiro jogo 2-1 para o Verdão e no segundo jogo também 2-1 para o Verdão. Placar agregado 4-2. Palmeiras classificado para as oitavas e o Juazeirense volta para casa. No jogo entre CSA e América Mineiro, primeiro jogo 3-0 para o América e no segundo jogo 2-0 para o América. Placar agregado 5-0, América Mineiro classificado para as oitavas e CSA volta para casa. No jogo entre Remo e Cruzeiro, primeiro jogo 2-1 para o Remo e no segundo jogo 1-0 para o Cruzeiro. Placar agregado 2-2, o jogo foi para os pênaltis, onde o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno levou a melhor, classificado para as oitavas e o Remo volta para casa. No jogo entre Altos do Piauí e Flamengo, primeiro jogo 2-1 para o Flamengo e no segundo jogo 2-0. Placar agregado 4-1. Flamengo classificado para as oitavas e Altos do Piauí volta para casa. No jogo entre Curitiba e Santos, primeiro jogo 1-0 para o Curitiba e no segundo jogo 3-0 para o Santos. Placar agregado 3-1 para o Santos. Santos classificado para as oitavas e Curitiba volta para casa. Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo
do canal, deixa teu like que é muito importante para o crescimento desse canal. Compartilha com os amigos torcedores. E muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela paciência. Que Deus te abençoe, fica na paz, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!